Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E vocês, meus queridos alunos, professores, é nosso convidado especial. Hoje, nossa penúltima lição, lição de número 12, que tem como título um fundamento essencial dos nossos cultos, que é o papel da pregação no culto. Nosso textuário diz o seguinte, Paulo, ele orientando a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 2. Veja que palavra maravilhosa. Que pregues a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. Redágua, repreendes, exorta com toda a longanimidade de doutrina. É tanto que o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo, o seu discípulo ali, seu novo discípulo, cooperador no ministério, durante seu segundo encarceramento ali na cidade de Roma, pouco antes do seu martírio, né? Então, neste contexto, Paulo expressa uma preocupação para dar continuidade ali na obra do Evangelho após a sua partida. Isso ele menciona também nos versículos 6 ao 8, né? Ele exorta Timóteo a permanecer fiel na pregação da palavra, mesmo em meio aos desafios, certo? E oposições perante essa palavra. Então, a pregação bíblica, ela é uma ferramenta poderosa para transformar pessoas, certo? Ela é uma forma de comunicar a mensagem de Deus de maneira clara e eficaz e de inspirar as pessoas a viver uma vida de fé e amor. Então, isso mostra nosso textuário e é muito mais profundo do que mencionamos. Verdade prática diz o seguinte: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 5. Lembrando que toda a nossa aula ela está baseada nesse texto bíblico de Paulo a Timóteo. É tanto que nós não vamos ler o texto completo, mas vamos ler algumas partes aqui para entendermos melhor. Ele coloca no versículo 1, conjuro-te, ou seja, eu peço a você, Timóteo, insistentemente. Então, Paulo, ele reconhecia que estava sendo posto ali por libação, que ia ser morto, e sua carreira estava chegando ao fim. Então, ele usa uma expressão comum para convocar uma espécie de juramento de Timóteo. Timóteo, você vem aqui, eu peço a você que você faça isso, ou seja, ele toma Cristo como testemunha, né? Ali a divindade como testemunha para o que se diria a seguir. Então, ele mostra isso. E no versículo ainda, ele diz que há de julgar vivos e mortos no seu reino. Então, o juramento aqui ele é convocatório. Seria com vista da própria vinda do Senhor Jesus Cristo e o seu reino de glória. Então, ou seja, temos aqui um caráter escatológico da urgência da pregação. Devemos pregar a palavra, tendo em vista que o julgamento de Deus vem, certo? Vem ser derramado aqui nesta terra e por isso precisamos de salvação mediante Jesus Cristo. E ele diz que pregues a palavra, ali no versículos ainda. Pregues a palavra, ou seja, a mensagem do evangelho da cruz, tanto a incrédulo, aos que estão fora da igreja, então para qualquer pessoa, certo? Quanto aos crentes que estão dentro da igreja, certo? A pregação deve ser, certo? Como a de um obreiro aprovado. Então, o obreiro para pregar, ele tem que ser aprovado, que não tem do que se envergonhar, certo?
que maneja bem a palavra, que é o seu instrumento de trabalho, certo? A palavra é instrumento de trabalho. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, isto significa pregar a palavra sem distorções, sem desvios, sem heresias e sem doutrinas de demônios. Por exemplo, vai pregar sobre um salmo. Às vezes o salmista ele expressa algum sentimento de uma vitória, de uma batalha, ou algo que Deus concedeu a ele. E nós pregamos sem falar o real significado daquele salmo. Por exemplo, Salmo 90, o Salmo de Moisés, que ele disse que passou 40 anos desgastado. Então, aquele salmo vai nos transportar lá para o deserto na época de Moisés. O Salmo 34, por exemplo, vai fazer com que Abimeleque, o Aimeleque, ele salva Davi das mãos de Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 21. Então, mostra isso. Então, a palavra tem que ser pregada sem rodeios, certo? Mostrando a essencial virtude da palavra. Ele ainda diz assim, em tempo e afora de tempo. Isto é, quando for conveniente, não precisa de uma plateia favorável, dentro ou fora da igreja, ou quando for inconveniente uma plateia, não, pregue, então pregue a palavra. Visto que, via de regra, todos os descrentes fariam grandes oposições, perseguições aos pregadores da palavra. Então, isso acontecia e o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles sempre pregaram a palavra. E isso fazia com que as pessoas fossem transformadas. Ainda disse mais, corrija, repreende e exorta. Então, a palavra tem essa finalidade. Então, hoje precisamos de uma reformulação evangélica, de uma pregação mais cristocêntrica, de uma exposição mais centrada à volta do Senhor Jesus Cristo, mais voltado às doutrinas e tradições dos apóstolos. Então, precisamos disso hoje e não precisamos de mimimi na pregação. Então, o apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre isso. Ele ainda diz, virá o tempo. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo faz que Timóteo, ele pregue insistente. Ele era insistente que Timóteo pregasse o evangelho, mostrando Cristo ali no meio, mostrando o sentido escatológico sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ainda disse assim, e vai ter amontoado, certo? Vai amontoar para si doutores. Então, o texto nos mostra isso, que homens nos tempos finais ouvirão falsos mestres, e a gente vamos ver no texto que tanto Demas como Alexandre, um abandonou, outro saiu da igreja. Então, mostra que a pregação ela tem que ser voltada para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, esta foi uma síntese da nossa leitura bíblica em classe, que tem que ser abordada, essa leitura em sala de aula, que é de suma importância. Nossos objetivos apresentar o Ministério da Palavra e o seu propósito. No nosso segundo ponto, enfatizar a importância do Ministério da Palavra. E nosso terceiro bloco é explicar a fundamentação do Ministério da Palavra. Então, hoje, nossa palavra-chave é pregação. Então, deixa bem claro o autor, já na introdução, que veremos a importância da pregação bíblica, certo? Denominada também como Ministério da Palavra. Às vezes, a gente usa aí um termo aí, fulano tem um dom de pregar, né? Mas pregar não é dom, pregar é uma arte que a gente aprende ao longo do tempo, mas ministério sim, é um dom da palavra, você ter aquela palavra de sabedoria, isso sim é um dom concedido por Deus. Então, a pregação bíblica, ela é uma prática hoje fundamental, onde você faz a disseminação da palavra, você pega aqueles mínimos detalhes, sendo por meio da qual a mensagem divina é transmitida e compreendida. Paulo deixou bem claro, é bom você ouvir uma palavra que você entenda do que 10 mil que você não entende. Então, a palavra tem que ser simples, aliás. Charles Spurgeon, em seu livro Pregação Pura e Simples, ele diz o seguinte, enfatiza a centralidade da pregação na vida da igreja. Ele ainda argumenta que a pregação é um meio pela qual Deus escolheu transmitir
sua mensagem ao mundo para transformar vidas. Isso ele falou no século XVIII. Veja a importância que temos para propagar a mensagem do Senhor, pura, simples e eficaz, com Cristo sempre sendo o centro. Nosso primeiro ponto, temos aqui, Ministério da Palavra e seu propósito. Nosso subtópico temos a pregação como proclamação. Nosso ponto 2 temos o caso emblemático de Lídia, lá em Atos, capítulo 16, versículo 14. E temos aqui a pregação como instrução. Então, o autor deixou bem claro aqui, na pregação como proclamação, o propósito mais sublime, certo, do Ministério da Palavra está no fato de revelar Deus às pessoas. Isso é fato. Então, ele usa aqui o termo querisso, né, que é um verbo que significa pregar, que é derivado de querigma, que significa proclamação. Em um contexto bíblico, se refere a você proclamar, publicamente a mensagem simples e pura de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele enfatizou que pregação proclamada eram as boas novas do reino de Deus. Isso a gente podemos ver lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que faz menção no texto lá de Isaías. E ele também ensinava as multidões. Podemos ver ali no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus, até o versículo 7, onde multidões vinham ouvir a sua mensagem. Então, a pregação como proclamação, conforme mencionamos agora, é um dos propósitos mais sublimes do Ministério da Palavra, certo? Ela é a transmissão autorizada e pública da mensagem divina, como objetivo de revelar o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, às pessoas. Mais fundo dá uma ideia de que a gente explora as Escrituras, e isso traz a raiz da palavra-chave chamada pregação. Então, quando nós pregamos, certo? Nós trazemos esse termo querisso, que é traduzido proclamar, e é utilizado por vários contextos do Novo Testamento. Ali, quando apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ali ele mostrava ali o Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 8, quando Filipe lá estava proclamando o reino de Deus. Então, esses termos denotam a ação de anunciar de forma pública e autorizada a mensagem divina. Já no caso de Lídia, quando Paulo chega ali para pregar em Atos dos Apóstolos, lá quando ele ultrapassa aquele rio, aquela mulher, ela ouve a pregação do apóstolo Paulo e lá ela, de bom grado, aceita a palavra do Senhor. E foi uma grande mulher na obra de Deus. Então, olha só como o texto é maravilhoso. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha só o que ela fazia. Ela escutava. O termo escutar é akú no grego, é estar dotado de faculdade, é ouvir, é não ser surdo, é prestar atenção. Então, isso mostra o quanto nós dependemos da palavra do Senhor. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos nosso bloco 2 com o tema o Ministério da Palavra e sua importância. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, que tem como título o Ministério da Palavra e sua importância. Lembrando, não esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos nossos canais da TCM 8 e 38 e pela nossa rádio Libertadora 96.3. Vai lá,
deixa lá o seu comentário. Então, nosso subtópico 1 do tópico 2 é a edificação da igreja. O autor deixou bem claro aqui que a palavra tem a importante função de edificar a igreja. Então, isso é notório, edificar a igreja no ministério da palavra. Então, isso é visto como um instrumento de exortação e edificação. Conforme já expressamos, e Paulo expressa também, que nas suas instruções a Timóteo e na descrição da igreja, ele fala na consolação do Espírito Santo. E nós lemos 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, e Atos, capítulo 9, lá na conversão de Paulo, verso 31, vai mostrar justamente isso, que o propósito é edificar a igreja. Então, a edificação da igreja, quando eu transmito a palavra, então, quando eu transfiro essa palavra de maneira pura, simples, compreensível aos ouvintes, então, ocorre através de quê? Do conforto do Espírito Santo. E isso também, o Espírito Santo vai confrontar ali com minha carne, né? Vai confrontar, porque vai realizar isso por meio da palavra. Então, como o autor dos Hebreus fala, que a palavra de Deus ela vai lá no íntimo da alma, onde ele faz a divisão entre juntas e medulas, para você ver o quanto a palavra de Deus ela nos proporciona, né? Então, isso pode incluir tanto palavras de elogio, como de repreensão, conforme for necessário para o crescimento espiritual dos crentes em geral e para que as pessoas aceitem a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E através disso, nós recebemos uma iluminação espiritual, que a pregação de Deus nos proporciona, certo? Ajudando a cada membro da igreja a entenderem melhor os ensinamentos bíblicos e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então isso mostra que a palavra de Deus ela tem uma força que nós não compreendemos. Ela faz com que a pessoa chore, se alegre, tudo isso através da palavra que é transmitida. E, além disso, a pregação, ela faz a formação de valores, que é um instrumento para uma consciência cristã, onde nós prestamos um culto a Deus de maneira racional. Então, a pregação da palavra de Deus, ela é vital para equipar o crente a fazer o quê? A resistirem à inversão de valores promovida pela cultura secular que vivemos hoje. Ao nós, em geral, sermos constantemente expostos às verdades bíblicas por meio da pregação, então todos os crentes são fortalecidos em sua fé e capacitados para permanecerem firmes em seus valores e propósitos. Então, a palavra de Deus nos traz isso, nos confrontando com as nossas culturas mediante o secularismo. Então, mesmo diante da oposição, o apóstolo Pedro, ele deixou bem claro em sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9, vai nos dizer justamente por meio dessa transmissão. E, diante disso, nós todos fazemos ficamos resistindo diante de uma cultura sem Deus. Então, Jesus ele censurou seus discípulos, chamando de geração perversa, porque viu agindo com incredulidade, a influência de uma cultura havia atingido de sua forma negativa. Então, Jesus, Pedro e Paulo, eles alertaram justamente essa influência negativa sem Deus. Ele exortava os cristãos a resistir à incredulidade e não se conformar com a presente era. A gente vê lá em Mateus 17, vemos também lá em Atos capítulo 2, versículo 40. Então, assim,
O próprio Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, quando ele diz que muitos iam dar ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, então isso vai nos mostrar o quanto precisamos verdadeiramente de ouvir a palavra de Deus, de estar ligado na palavra de Deus. A palavra, ela tem uma influência de uma cultura sem Deus que, às vezes, a gente até percebemos coisas exorbitantes que diz, opa, peraí, a palavra de Deus, ela mostra totalmente ao contrário. Então, a influência de uma cultura sem Deus pode afetar até mesmo aqueles que estão próximos a Cristo. Então, Pedro, do Pentecoste, ele deixou bem claro a seus ouvintes a se salvarem daquela geração perversa. Atos 2:40, como já mencionamos. Então, ele mostra assim, indicando que a necessidade de nós resistirmos às influências corruptas no ambiente cultural ao nosso redor, que é um cenário bem presente. E Paulo também enfrentou um impacto bem negativo da sua cultura quando ele ministrava lá os sábados. Paulo foi um homem que estava lá presente no Sinédrio. Temos lá no caso de Demas, que amou o presente século e abandonou o ministério de Paulo. Isso você pode ver lá em 2 Coríntios 4:10, 1 Coríntios 1:20, quando Paulo diz que entregou Alexandre a Satanás. Então, esse entregue expulsou da igreja, como já vimos em lições anteriores, justamente por dar ouvido ao secularismo, ao presente século. Então, Paulo exortou aos crentes em Roma a não se conformarem com a presente era, destacando a importância de resistir à mentalidade secular. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Meus queridos, iniciaremos agora o bloco 3 com o título O Ministério da Palavra e sua Fundamentação. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o final do nosso bloco 3, que tem como título O Ministério da Palavra e sua Fundamentação. No subtópico 1 deixa bem claro que a mensagem deve ser cristocêntrico, ou seja, descendo Filipe às cidades de Samaria, lhes pregavas a quem? A Cristo. Pregava a Cristo. Então, as mensagens dos profetas também tinham essa ocasião. Pedro também fez essa influência. Tanto que lá em Atos 18:28 diz o seguinte, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Olhe só qual a mensagem que era pregada. Isso, Filipe descendo a Samaria, no capítulo 8, versículo 5, no versículo 6, diz o seguinte, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que eles faziam. Então, ouvindo isso, os apóstolos, lá no capítulo 8, versículo 14, os apóstolos nesse período estavam permanecendo em Jerusalém, certo? Que nessa época ainda não sofria com tanta perseguição, né? Então, tomando conhecimento do avivamento surgido ali em Samaria e ansiosos para comunicarem maiores bênçãos, fizeram o quê? Pegaram Pedro e João e enviaram a Samaria. Então, certa vez, durante o ministério de Jesus, o próprio João queria pedir o fogo do céu, lá em Lucas 9:52, para consumir os samaritanos. Mas não foi esse fogo destruidor
que Jesus veio fazer. Isso mostra que a necessidade das pessoas ao ouvirem. João disse: Senhor, faça um que consuma fogo aqui e mate esse povo. Agora, eles olham, lá em Samaria, olha a diferença quando a palavra é moldada na pessoa. Vamos lá em Samaria, que lá está tendo um avivamento. Vamos ajudar lá, Filipe. E quando a gente lê Atos, capítulos do 8, 12 ao 14, lá a gente vê que muitos creram, muitas pessoas creram. Então, Filipe ali, ele encontrou justamente ali uma porta aberta. Então, sua mensagem, a mensagem vibrante, ungida pelo Espírito Santo, encontrou e ecoou ali os corações que estavam sedentos da palavra. Então, hoje, certo? Quando nós pregamos, temos que colocar Jesus Cristo no centro da nossa pregação. Então, o povo estava sedento de ouvir a palavra. No versículo 6, a gente já ouviu que o povo ficava parado, ouvindo Filipe pregar a palavra. E vida era transformada, e milagres também seguiam com aquela palavra. E o próprio Jesus falou, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais, olha só, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsaram o demônio, falaram nova. Então o próprio Jesus falou, a gente ministrando essa palavra com veemência, com o Espírito Santo, com coragem, milagres vai acontecer. O próprio Jesus ali também, ele expulsou demônio, Filipe também expulsou demônio em nome de Jesus. Então, Cristo tem que ser o centro de nossas pregações. Os paralíticos saíram andando pela primeira vez, os doentes saltaram das camas. Então, que rebuliço aconteceu ali em Samaria, tão acostumada a ver com as frias cerimônias, rituais formalistas. Então, Filipe pregava a palavra, instruía aquelas pessoas que ouviam, fazia milagre, mas mostrava Cristo ali naquele meio. Então, nosso primeiro fundamento deve ser bíblico. Além de ter Cristo no centro, certo? Tem que ser bíblico. Nós, sobre o tópico 2, olha só o que o autor da lição ele diz. Vivemos em um tempo em que a pregação, em muitos espaços, virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Olhe só o que o autor da lição ele nos fala. Spurgeon, em um dos seus livros, ele também mencionou que nos últimos dias os pregadores iam interter as pessoas. Hoje vemos pregações com disfarces, mascarados. Então, isso não é bíblico, não tem um fundamento na Bíblia para isso. Para atrair um público, não. Eu tenho que atrair o público através mostrando Cristo ali. Então, as pessoas têm que vir para Cristo. Não porque eu estou fantasiado de Batman, de Superman, de seja lá o que for. A pregação da Bíblia. Essa aqui é. A palavra genuína, nossa regra de fé. Cristo tem que ser o centro dela. Então, desde a fundação da igreja, falsos mestres vêm se disfarçando entre filhos de Deus para disseminar suas heresias. E Paulo diz isso, ó, é bom que tenha heresia, para os que são sinceros se manifestem. Lá no capítulo 19 de Atos, fala que Paulo estava na Ásia. E aquela região da Ásia, ou Eurásia, entre Ásia e Europa, Paulo pregou para todas aquelas pessoas. Hoje, nós vemos ali um déficit muito grande de cristãos, de pregações cristocêntricas. Mais adiante, no capítulo 20, no versículo 28, qual era o medo de Paulo? Ele disse, olha, eu sei que após a minha partida entrarão lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, Paulo tinha medo. E Paulo lá estava, já próximo a Éfeso, lá na guerra de Colossos, próximo a Colossos. Hoje nosso livro é Colossenses.
Quando a gente lê Colossenses capítulo 1, versículo 13, eles estavam negando a divindade de Cristo. Quando nós lemos capítulo 2, versículo 6, lá tinha as vãs filosofias. No capítulo 2, ainda versículo 18, lá tinha culto aos anjos, tinha judaizantes, então... E Paulo, ele vê esta oportunidade, mesmo com heresia, e coloca Cristo no centro. E só ele é o primeiro de todas as coisas, certo? Então, Paulo, ele mostra isso. Jesus disse que os mestres do erro iam se apresentar hoje, certo? Vestido como ovelhas. Olha só como ele coloca aqui, como ovelhas, certo? Não é ovelha, é como ovelha metaforicamente. Mas interiormente seria lobo devorador. Você pode ler lá Mateus 7,15 que você vai ver isso. Então a Bíblia classifica esses tais como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, identificados como agentes de Satanás, que transfiguram em ministros de justiça. Devemos, por isso, acautelar-vos dele, exortá-los e mostrar a verdade que é cristocêntrica. E hoje, muitas pregações são cheias de estratégias, certo? De modismo, como o autor ele mostrou aqui, muita fundamentação para atrair um público ali. Como já foi falado, eu não preciso de um público grande, eu só preciso que a palavra ela seja pregada de maneira onde Cristo ele seja o autor da minha pregação. Então, expositores hoje, que são como a gente chama de sectários, eles se preocupam mais com a aparência aqui, ó, pois costumam se apresentar como seu movimento como um paraíso perfeito, né? Que sempre foi bênção, que sempre foi maravilha. Infelizmente, muitas pessoas caem nessas armadilhas, né? Hoje, receba cura, isso é errado em hipótese alguma. Minha maior bênção eu já recebi, que é a minha salvação. Lá como nós estamos em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é perfeito, mas esquece o principal. Essa palavra não, em hebraico, é lo. E se eu fosse ler hoje, nas Bíblias hoje mais atualizadas, o Senhor é meu pastor e não nos falte. É o Senhor Jesus, que não deve faltar em nossas vidas. Aí sim, todas as coisas seriam acrescentadas. O Senhor disse, no mundo você vai ter aflição, vocês vão ser perseguidos por conta do meu nome, vão lançar vocês na prisão, vocês vão ser esbofeteados, vocês vão ser escrachados. O próprio Jesus falou. Então, lembrem, certo? Mensagem tem que ser cristocêntrica. Uma vez que as pessoas são fisgadas, dificilmente conseguem libertá-las, certo? Então, mostra ali uma lavagem cerebral, seus argumentos eles são retóricos, bem elaborados, persuasivos, tem um poder de persuasão ali, de convencer as pessoas, certo? Mas para convencer o povo, tem que crer no Senhor Jesus Cristo, certo? E mostrar que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O Evangelho, ele tem que ser simples, certo? A mensagem do Evangelho tem que ser simples para qualquer ser humano, independentemente do seu preparo intelectual, origem, se é capaz de entender ou não. Mas leia, busque, peça a ajuda do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mais ninguém. Então, Cristo tem que ser o foco. Então, a conversão ao cristianismo não é um resultado de estratégia de marketing, nem de técnicas persuasivas. Não é necessário, portanto, um curso de lógica, certo? Para que alguém seja salvo e entender os princípios. Não. No livro Pregação Expositiva, de Randall Robson, ele diz o seguinte, ele argumenta que a pregação eficaz deve ser fundamentada na palavra de Deus e focada à exposição fiel do texto bíblico.
E ele enfatiza que a importância de evitar abordagens superficiais que negligenciam a autoridade e a suficiência das Escrituras. No livro também, A Pregação Cristocêntrica, de Brian Champion, ele diz o seguinte: a centralidade de Cristo na pregação bíblica é a importância de se apresentar um evangelho de forma clara e fiel às Escrituras. Ele adverte que contra abordagens que buscam principalmente agradar os ouvintes em vez de convencê-los com a verdade transformadora do Evangelho. Veja que maravilha! Então, o Evangelho tem que ser isto, pura, simples e eficaz, colocando Cristo no centro da sua pregação. Meus queridos, obrigado pelo seu tempo. Lembrando, esta aula e nenhuma outra, ela substitui a aula presencial aos domingos. Também nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Obrigado e a paz do Senhor Jesus.